Olá, tudo bem com você? Professor Karim, aqui do ABC da Física. Vamos trazer agora uma lista de exercícios sobre reflexão da luz, especialmente tratando dos espelhos planos. A primeira questão é da prova da FUVEST, primeira fase. Acompanha comigo então. Um esportista próximo à borda da piscina, com os olhos 2 metros acima do nível de água, observa simultaneamente um objeto e a imagem desse objeto refletida na água, como indica a figura. A distância do objeto ao esportista vale quanto? Tá bom? Olha só, acompanhando aqui a figura, então nós já podemos perceber que quando esse esportista olha, por exemplo, nessa direção aqui, ó, indicada por essa flecha aqui, ó, ele enxerga o objeto, tá vendo aqui, ó, tá bom? Agora, quando ele dirige o olhar dele um pouquinho mais para baixo em direção à superfície da água, ele vai enxergar a imagem refletida pela água deste objeto aqui em cima. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é entender esse mecanismo, né? Como é que eu consigo enxergar ali ao mesmo tempo o objeto olhando nessa direção e depois olhando nessa direção a imagem. É necessário que você entenda isso para conseguir resolver a questão da distância do objeto até o esportista. Vamos ver como é que se dá então esse mecanismo de visão? Olha só, então para a gente entender, eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui, vamos fazer um desenho, ó, vamos pegar aqui, aproveitar, ó, aproveita aqui o esportista, vamos colocar ele aqui. Vamos apagar isso aqui para a gente entender direitinho. Então, primeira coisa, ó. Então aqui, ó, eu vou desenhar aqui para você em azul naturalmente, seria a superfície da água. Então aqui, ó, aqui é o nível da água, tá bom? Vamos imaginar que o objeto esteja nesse local aqui. Então, faz de conta que o objeto é um ponto de luz vermelha aqui assim, ó. Então esse é o nosso objeto luminoso. Pode ser uma fonte de luz, ó. Então você liga essa fonte, ó, pronto, ó, tá vendo? Ó? Ela emite luz para todas as direções. Agora, lembra do detalhe aqui, que essa flecha, o que ela significa? Isso aqui é para onde você dirige o teu olhar. Então, por exemplo, se eu estou enxergando você agora aqui na minha frente, é porque eu estou mirando para você, não é isso? Então, lembra que em espanhol, mirar quer dizer ver, né? Então, quer dizer, essa flecha que ele desenha aqui, vamos pensar que é a mira dele, né? Então, olha, o cara mira o objeto. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Quando ele mira o olhar dele para o objeto, na verdade, você sabe que a luz, ela sai aqui do objeto, tá certo? E chega até os olhos dele. Então, esse caminho vermelho aqui é o caminho da luz que sai do objeto até o olho dele, né? Por isso que ele enxerga. Muito bem. Só que ele fala assim, ó, ao mesmo tempo, ele consegue enxergar a imagem desse objeto. Então ele até mostra para você aqui, quando ele dirige, veja só aqui, ó, o olhar dele nessa direção que eu estou mostrando aqui para você em vermelho, ele enxerga a imagem. Então seria assim, né? Eu estou olhando aqui diretamente para você, mas ó, eu dirijo o meu olhar aqui para baixo, vou enxergar a imagem. Então como é que ele vai enxergar a imagem refletida pela água que funciona como espelho? Aí você deve lembrar o seguinte, né? Sempre que você tem um espelho plano, a água ela vai funcionar como espelho plano, ó. Então acontece, lembra que a distância do objeto até o espelho tem que ser igual a da imagem até o espelho. Portanto, se o objeto está aqui, essa linha pontilhada aqui que eu vou colocar para você, ela simplesmente vai marcar para a gente a distância do objeto até a superfície da água que funciona como espelho. Essa distância normalmente a gente chama de, por exemplo, DO, distância do objeto, tá certo? Agora, você já sabe disso, né? Como a superfície da água funciona como espelho, lembra que quando você está olhando para um espelho, vamos fazer de conta que a minha mão aqui é um espelho, tá? Então, quando eu olho aqui para o espelho, se meu rosto está, por exemplo, a 20 centímetros do espelho, a minha imagem está o quê? 20 centímetros lá atrás. Percebe isso? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se o objeto está a uma distância DO da superfície da água, então onde vai estar a imagem? Logo aqui abaixo, então veja, logo aqui abaixo a mesma distância. Vou marcar aqui então, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4 linhas e meia, 1, 2, 3, 4 e meia, ó. Então, ó, bem abaixo aqui, o que é esse ponto aqui? Seria a imagem da nossa fonte de luz, que é o nosso objeto, imagem. E essa distância da imagem
até a superfície da água que representa o espelho é o famoso DI. E a gente sabe que o DO é igual a DI no espelho. Tá legal até aí? Muito bem, então, olha só. Agora, quando esse cara, né, ele dirige o olhar dele nessa direção, segundo consta ali no desenho, ele vai enxergar a imagem. E por quê, né? Porque é isso que acontece na prática, né? Então, se você tem, por exemplo, aqui um espelho aqui na vertical, então, quando eu olho nessa direção, eu vou enxergar a imagem lá no fundo. É bem isso aqui que está acontecendo, ó. Então, essa linha azul aqui é a mira dele. Quer dizer, para esse cara enxergar essa imagem, ele mira o olhar dele nessa direção aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa linha que eu vou desenhar para você aqui, ó, em cinza, ó, tá vendo, ó? Não é luz, não é nada. Simplesmente é o quê? É a mira dele. Então vou fazer até assim, ó. Vou deixar aqui ela uma linha pontilhada, porque isso aqui não é luz, nada, né? É só a mira dele, tá bom? Então pronto, ó. Então ele mira o olhar dele nessa direção aqui. Muito bem. Agora veja uma coisa interessante, né? Como é que ele então, na verdade, enxergou a imagem desse objeto? Então você sabe, olha o que acontece. Lembra bem o seguinte, esse ponto aqui onde a minha mira, que é essa linha pontilhada, e a superfície da água, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto de intersecção entre a mira e a superfície da água? O que é na prática esse ponto de intersecção? É justamente o ponto de incidência da luz que sai daquele objeto. Explica melhor, professor. Então vem cá, ó. Então por que essa pessoa enxerga a imagem? Porque na verdade, ó, a luz, essa luz vermelha que sai do objeto aqui, ó, ela vai bater bem aqui nesse ponto de incidência. Olha aí, a luz bate aqui. A água que funciona como espelho, ela reflete nessa direção que está na mira dele, entendeu? Então, o que é essa luz aqui? É a luz que sai do objeto, é refletida na água e chega no olho dele. Agora, veja só o que acontece com a gente. O nosso olho, ele é meio bobão, sabe? O nosso olho, ele funciona assim, olha. Se o meu olho recebe um raio de luz nessa direção que eu estou mostrando para você aqui, se eu recebo uma luz nessa direção aqui, o que o meu olho vai pensar? Ele vai pensar que, na verdade, a luz é como se a luz tivesse saído aqui de baixo. É como se a gente colocasse a fonte de luz onde está aqui a imagem e esse ponto de luz, ó, emite luz nessa direção até chegar ao meu olho. Tanto é verdade isso que, olha só, o caminho que a luz fez, daqui, daqui, depois para cá, essa distância que eu estou mostrando para você aqui é igualzinha a essa distância aqui, ó. Tá? Até porque este triângulo aqui que eu estou mostrando para você vai ser igual a esse. Então, na verdade, quando o esportista enxerga a imagem, na verdade, o que aconteceu? A luz saiu do objeto, bateu bem aqui nesse ponto P, que é o ponto de incidência, a água refletiu a luz nesse ponto P e chega no olho dele. Esse é o caminho que a luz faz para que ele consiga enxergar a imagem ali embaixo. Então, essa construção, ela é muito importante que todo vestibulando tenha em mente. Tá? Eu vou até explicar mais uma coisa para vocês que é muito importante dessa construção, que é a seguinte. Lembra que quando a luz bate e volta, a gente tem aí o fenômeno da reflexão, não é verdade? E aí você estudou o seguinte, bem nesse ponto onde a luz bateu, essa linha verde imaginária, ó, que é perpendicular à superfície do espelho, você sabe o nome dela, né? Como é que chama essa reta aí? É a reta normal, muito bem, normal porque quer dizer, ela forma 90 graus com a superfície. Então veja, se aconteceu uma reflexão, é porque esse ângulo de incidência, que é o ângulo entre a luz incidente e a reta normal, é igual ao de reflexão. É isso aí. Então, gente, isso é o básico de reflexão, tá certo? Isso você tem que dominar em qualquer prova. Tranquilo até aí? Maravilha? Tá. Agora, professor, o que eu faço para resolver o problema? Então, venha comigo aqui, ó. Primeiro, veja que ele quer que você descubra a distância do objeto até a pessoa. E essa distância é traduzida por essa marcação aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou chamar essa distância de dzão. E ele quer descobrir o valor de dzão, tá bom? Beleza. E aí, como é que você vai descobrir isso? Olha que interessante.
Com base na segunda lei da reflexão, lembra que o ângulo de incidência aí tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então eu posso afirmar para você tranquilamente que esse ângulo I aqui é idêntico a esse, tá certo? E aí, olha que interessante. Veja que essa distância D, ela está inserida numa figura geométrica conhecidíssima que é o triângulo, ó. Então essa distância D, por exemplo, ó, faz parte, ó, desse triângulo grandão que eu estou pintando aqui para você de rosinha, tá vendo? Ó? Beleza. Então, para a gente achar o D, certamente eu vou ter que mexer com esse triângulo, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. Deixa eu voltar aqui e apagar um pouquinho. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo a reta normal aqui, essa reta tracejada verde? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma esticadinha nela até aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó. Vamos colocar aqui a cor certa. Pronto, ó. Essa reta normal aqui, vamos dar uma esticadinha nela, ó. Você sabe que ela vai fazer 90 graus aqui. E outro detalhe importante, olha só. Como o ângulo I, ó, o ângulo I é igual a R, então você pode tranquilamente falar que esse triângulo retângulo aqui, ó, verde, como se fosse a metade ali, entendeu? É igual, é idêntico a esse outro triângulo retângulo verde. Não é verdade? Então, o que a gente pode dizer também? Você não quer achar o D? Então, a gente pode dizer que bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, onde a reta normal cortou essa distância D vai ser cortada no meio. Portanto, a gente pode falar que essa distância aqui que eu estou colocando para você agora em laranja é metade de D. Vou chamá-la de X, por exemplo, tá? X. E aqui, ó, você vai ter esse outro pedaço, essa outra metade, é X também. Tá legal? Então, olha que interessante. Esse triângulo verde aqui, quer dizer, um dos dois, né? Vamos escolher um dos dois. Vamos escolher o triângulo aqui da esquerda, tá? Ó, então, esse triângulo verde aqui, nós vamos trabalhar com ele. Professor, por que você vai trabalhar com ele? Porque, primeiro, que ele é um triângulo retângulo, ó. Tá? E quando eu tenho um triângulo retângulo, a gente pode usar aquelas razões trigonométricas famosas, seno, cosseno e tangente. Você deve ter notado que ele deu aqui o ângulo alfa, ó, dá o seno e o cosseno do alfa. É por isso que a gente vai pensar nesse triângulo retângulo. E aí você também sabe, eu só não falei ainda, mas o ângulo aqui formado pelas duas direções, ó, qual direção? A direção do objeto e a direção da imagem, esse ângulo, ó, violeta aqui, é o ângulo alfa e a gente conhece ele, entendeu? Ó, a gente conhece esse ângulo alfa. Então a gente vai mexer agora com este triângulo aqui verde. E aí eu vou destacar para você esse triângulo verde, vou trazer ele aqui, ó. Então vamos lá, ó. Esse triângulo verde, o que ele tem? Vamos lá, ó. Ele tem aqui uma hipotenusa, vamos trazer ele aqui, ó. Ele vai ter uma hipotenusa, que seria o raio refletido, muito bem. Ele tem esse segmento aqui, ó, laranja, é o X, que é a metade de D, não é? E a reta normal, ela faz papel de outro cateto, né? Ó, isso, ó. Boa, aqui é 90 graus, né? Essa linha tracejada aqui é a reta normal, ó. Belezinha? Muito bom. E aí, ó, o que mais que eu tenho? E aí, para sacramentar, a gente tem aqui, ó, o tal ângulo alfa. Olha que beleza, ó. Legal até aí? Bacana. E o que mais que eu tenho? Tá vendo essa medida aqui que é 2 metros? Essa medida de 2 metros é essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui. Olha que interessante. Essa medida aqui, ó, isso, é como se fosse aquela altura de 2 metros. Vamos botar aqui então 2 metros. Olha que interessante. Eu tenho o ângulo alfa. O que mais? O cateto oposto é 2 metros e o cateto adjacente ao ângulo alfa é o x. E aí o que você vai fazer? A razão métrica entre o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Ó. Então a tangente de alfa é cateto oposto pelo cateto adjacente. Veja só, o cateto oposto aqui seria os 2 metros dividido pelo adjacente, que é o x. Então, para você achar o x, eu preciso da tangente. Bom, ele não deu explicitamente a tangente, mas ele dá o seno e o cosseno. Lá da sua aula de matemática, você sabe também que a tangente do ângulo alfa é o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno. Olha que beleza.
Isso é igual a 2 sobre x. Agora, você sabe o seno de alfa, não sabe? O seno de alfa é 0,45, então coloque aqui. O cosseno de alfa foi dado ali também 0,9, né? 0,90. Boa. Olha lá, igual a 2 sobre x. Bom, 0,45 é exatamente a metade de 0,90. Então, se nós dividirmos aqui, ó, 0,45 dividido por 0,45 dá 1. 0,90 dividido por 0,45, 2. Olha que beleza. O que sobra para a gente aqui? Ó? 1 sobre 2 é igual a 2 sobre x. Multiplicando o resultado aqui em cruz, ó, x vezes 1 é x, e 2 vezes 2 são 4, 4 metros. Então você encontrou o valor de x. É a resposta, professor? Não, porque eu tenho que tomar um cuidado. Veja que ele quer o d, e o d na verdade é x mais x, né? Ou seja, o d é 2x, e como o x vale 4 metros, então esse dzão valerá 2 vezes 4, 8 metros, resposta do problema. Então d é o dobro de x, ou seja, 2 vezes 4, 8 metros. Está aí a resolução do primeiro exercício, alternativa correta, letra D, de desejo que você tenha entendido. Tá bom, moçada? Maravilha, então? Tranquilo? Então tá. Veja que é uma questão da prova da FUVEST, eu tentei fazer ali o passo a passo, mas o que eu considero importante, você que está aí nessa caminhada para o vestibular, você que nesse momento da tua preparação está estudando ótica de espelhos planos. Olha, o mais fundamental é essa construção aqui. Veja que não tem decorebinha, não tem nada de decorebinha, né? É construção geométrica. A FUVEST valoriza muito isso, muito esse conhecimento. Tá legal? Bacana? Então tá. E se você gostou dessa resolução, deixa aí o teu like, né? Não custa nada, me ajuda pra caramba, né? O YouTube vai achar que, né, é um vídeo que tem uma boa relevância pra galera. Então faz favor, dá essa ajuda pra gente aí. Eu agradeço demais, tá bom? Muito obrigado por enquanto. E aí a gente vai agora para a próxima questão. Vamos dar uma olhada então.